E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Congresso Nacional indo para cima do Lula. Eu vou dizer o que isso quer dizer sobre essa matéria e o impacto que isso pode gerar na sua vida, em especial um impacto negativo. Você vai falar assim, pô, Cláudio, não é assim, isso é coisa boa, eu sou da direita, eu penso diferente, eu quero que o Congresso vá para cima do Lula. Bem, se você soubesse o que, os caras estão preparando contra o Lula e contra o Brasil, de modo geral, você ficaria preocupado. Eu, no seu lugar, assim como eu estou preocupado, eu posso dizer para você que essa matéria, ela literalmente causa um pânico e um terror de modo diferente no brasileiro. Que o brasileiro, de modo geral, aquele que sai cedo, que acorda aí às 4, às 3h30 da manhã, que pega a marmita e pega essa marmita, leva de casa, leva lá pro serviço, vai comer aquela marmita fria meio-dia, o pânico de modo geral, ele já vive. Pega o ônibus lotado, depois volta de novo, aí o cara quer pegar e vender, de certo modo, aí os recursos naturais. Isso aí o brasileiro, de modo geral, ele já tem vivido constantemente, sendo ameaçado direto. Mas, eu repito, aqui a coisa é diferente, eu vou contar tudo isso aí pra você, eu preciso explicar pra você o que realmente é essa situação e o impacto realmente que isso causa na sua vida, tá? Você pode ter certeza que, de certo modo, isso aconteceu consequentemente lá com o Bolsonaro e tem que ter um fim. Essa que é a realidade. E agora, o Congresso inovou uma maneira aí, de certo modo, muitos deles, querendo aí prejudicar o povo brasileiro. Eu vou contar isso aí pra você. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Direito e Política. Matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Bem, eu preciso falar sobre essa situação aqui do Congresso brasileiro, que quer mudar algumas coisas aí, fazer negociação de emenda e tal, retirar poder do Lula. O cara da extrema-direita ou da direita, ele tá falando, olha que feliz que eu tô, tá tirando o poder do Lula. Não, isso aqui é uma verdadeira bagaceira que pode mudar a vida do povo brasileiro de modo geral, tá? E vai te afetar drasticamente. Eu vou contar tudo isso, mas antes disso eu queria falar sobre a matéria da Folha de São Paulo. Eu sei que eu falei de uma maneira lá no outro vídeo mais detalhada, depois você vai lá, mas a Folha tá querendo perdoar o Bolsonaro antes disso, e de certo modo, diz que estava preocupada com o Brasil, com tudo que está acontecendo. Bem, dizendo que a prisão preventiva é na teoria, um verdadeiro absurdo. Eu já vou falar sobre essa situação aqui do Congresso. Calma. Só que eu preciso dizer para você, não sei se você sabe, mas no Brasil existem mais de quase 1 milhão de pessoas presas, E dentre elas estão aí presas preventivamente, sabe quantas? Que a Folha ficou lá, olha que absurdo, aquele cara ser preso, branco de olhos azuis, preso de olhos verdes, preso 4 meses, dizendo que foi um horror aquilo, Eu já vou falar sobre a situação do Congresso, o Congresso indo pra cima do Lula, calma, preciso dizer isso aí. A Folha diz que está revoltada, chateada pelo fato do Cid ter passado 4 meses lá preso, Você sabe quantas pessoas presas existem no Brasil hoje? Quase 1 milhão de pessoas estão enjauladas no Brasil, se brincar, das mais piores condições possíveis, tá? E não vou nem entrar nesse detalhe, mas sabe quantas pessoas presas preventivamente? Você vê como é que a Folha, a mídia golpista, ela é seletiva? Ela tá dizendo que o cara branco de olhos azuis, que é o caso do Cid lá de olhos verdes, esse tem que ficar enjaulado no máximo 10 dias, mesmo ele querendo esbagaçar o Brasil. Mas o negro, o menos favorecido, esse tem que ficar enjaulado lá durante anos. E aí, pra comprovar isso que eu tô falando pra você, que eu vou pegar aqui a matéria da Folha rapidinho, tá? A Folha diz que Bolsonaro é vítima e coisa e tal, não sei o quê, Aqui, ó, eu já vou falar sobre a situação da Folha. Bolsonaro, o bonzinho, ele, gente, isso aqui me chateou demais, tá? Bolsonaro, o bonzinho, não pode ficar preso. Eu já vou falar sobre a situação lá do Congresso, partindo pra cima do Lula. Mas, é o Cid e coisa e tal, o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, por exemplo, está detido por ordem de Moraes, em fevereiro e até hoje não foi solto. Isso aqui era porque era só pelo simples fato. Eles, de certo modo, consequentemente, mais Cid de Companhia Limitada, supostamente, tava querendo esbagaçar com o Brasil. Mas pra Folha isso é um absurdo. Pra mídia golpista isso é um absurdo. Ele não pode ficar enjaulado lá por alguns meses lá. Não pode. Mas o negro, o menos favorecido, esse aí tem que ficar enjaulado a vida toda. Mas pegou uma bolacha. Não tem que botar lá na cadeia lá. Tá? E ficar a vida toda.
Aí sabe quantas pessoas tem encarcerada lá? Não que, né? Mas, só para fazer um comparativo entre o branco criminoso, suposto criminoso, e o negro, suposto criminoso. O negro tá lá, tá? Há muitos anos lá. Sabe quantos tem? Desses 800 mil pessoas, 823 mil pessoas, 200 mil estão presas preventivamente até hoje. E a Folha de São Paulo, até no exato momento, não veio aqui dizer: olha, estou preocupada com os negros que estão lá enjaulados. Mas o branco de olhos azuis, que não sou eu, né, que é evidente, você tá vendo aí, mas o branco de olhos azuis, de olhos verdes, eles têm que ser soltos imediatamente. Isso é para você ver o nível que está o Brasil. Agora, voltando aqui para a situação de Arthur Lira e companhia, indo para cima do Lula, é o seguinte, ó, vou falar de uma maneira rápida, tá? De uma maneira expressa aqui, comentar de uma maneira que você possa compreender. Folha de São Paulo. O Congresso articula mudar a negociação de emendas e retirar mais poder de Lula, tá? Essa é a situação aqui. E aí, você fala assim, tá, Cláudio, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu quero saber de Arthur Lira e que tirar o poder do Lula, ótimo, para algumas pessoas. Ótimo, que bom. Lembra do Bolsonaro? Tudo que, né, a acusação contra o Bolsonaro despejava dinheiro, só que ele tirava dinheiro da saúde, da educação e dentre outras coisas, e despejava lá. O maior problema, tem mais, que eu vou falar pra você aqui, é só um pouco. Lembra que ele tirou dinheiro até de gente que tava lutando contra o câncer? O dinheiro que era investido contra, né, que era pra ser investimento, ou seja, né, pra poder comprar remédio contra o câncer, ele tava tirando dinheiro de lá e jogando supostamente do Centrão? É isso. E aí você fala, pode piorar? Pode. Pode sim, eu vou falar pra você, tá? E já deixa um like aí, nem me apresentei, mas você já sabe, já sou o Cláudio Pereira, que aqui é um canal de direito e política. Matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Bem, é o seguinte, eu nem sei como é que tá a música aí, espero que não esteja alta, mas vamos lá, ó, o Congresso aí, você fala assim, ah, Cláudio, demorou pra... Sim, calma, cara, fica tranquilo que eu vou dizer aqui pra você, é importante. Você precisa ter noção de política pra você não ser, né, o pessoal não te dá água com açúcar aí pra você ficar, né, meio... Você sabe como é que é. Mas vamos lá. A cúpula do Congresso Nacional prepara aí mudanças na distribuição de emendas parlamentares que reduzem ainda mais o poder de Lula para negociações políticas com deputados e senadores. Emenda é uma forma como congressistas enviam dinheiro, né, para financiar obras e projetos em seus redutos eleitorais e, com isso, ganham capital político. O Congresso tem avançado nos últimos anos aí para ampliar cada vez mais o valor dessa verba e assumir o controle sobre ela. Para o próximo ano, parlamentares influentes já articulam a criação de um novo modelo, né, que é o caso aí, de divisão de bilhões de reais e discutem até a criação de mais um tipo de repasse, a emenda de liderança. A emenda, né, de liderança. A ideia é que os líderes de cada partido possam ser responsáveis por essa fatia da verba. A cota pelo desenho debatido no Congresso seria proporcional ao tamanho da bancada partidária. As maiores legendas aí, como o PT e o PL, teriam mais dinheiro, pois reúnem mais parlamentares, por exemplo, mais cadeiras na Câmara e no Senado, continuam com a parcela individual e maior que a do baixo clero. Então tá aqui Arthur Lira, os caras pressionando Pacheco. E aí a pergunta que fica aqui é a seguinte, né? Que a gente tem que tirar o Lula daqui, que não merece estar nessa mesma foto desses caras aqui. A pergunta que fica é, pra você, quando você compra uma televisão, aí você vai falar, mas que exemplo, nada a ver que você tá dizendo. Não, relaxa, calma, fica tranquilo. Quando você compra uma televisão 4K, você chega, o que você espera dela? A imagem da melhor qualidade, né? É ou não é? Imagem, som e principalmente se você pagar caro nela. Há de concordar comigo. E esse Congresso? Quando você vota nos caras lá, o que você espera dele? Melhor, né? Um salário, né, que aumente aí constantemente, o valor dos produtos de modo geral baixe, né? A condição de vida do brasileiro melhore, né? Que não vendam as empresas estratégicas como de água, dentre outras coisas. É isso que você espera. Só que é diferente. Aqui, quanto mais no Brasil você apoia esses caras, mais, de certo modo, em especial um do kit robótica, que você não pode criticar, senão ele processa. E o pior de tudo isso é que processa supostamente com dinheiro nosso. Então, esses caras, eles são, de certo modo, causam transtorno e constrangimento. Você vota neles, pede para eles ajudarem o país, contribuir com a saúde, com a educação, em nada. Aí, para poder piorar tudo isso, porque, né, eles pegam,
tem as emendas lá, o dinheiro que o governo, né, o presidente é responsável por aquilo, ele tem ali a possibilidade de barganha, né, ó, não, quero que coloque o negro, o pobre, o menos favorecido no Bolsa Família e tal. Aí ele fala assim, ó, se vocês colocarem aí, aprovarem o projeto esse projeto, eu vou, de certo modo, liberar uma emenda aí. Aí os caras simplesmente só votam por isso. Muitos desses caras aí. Aí eles vão e apoiam, né, o governo e tal. E aí os projetos começam a andar. Agora, o que eles inovaram? Não. É o seguinte, a gente precisa desse dinheiro, porque a gente vai pegar direto na fonte, lá a gente não negocia com o governo. E a gente faz desse dinheiro que a gente quiser. Como um exemplo, como não pagar funcionário, não investir em hospital e pegar para kit robótica. E, de certo modo, fazer a festa. E quem nessa daí se dá mal é quem? É eu, é você, né? Em especial que dependemos do serviço público. Porque o rico, de modo geral, ele não tá nem aí. Aquela madame que mora lá na Vila Madalena, e nada contra a Vila Madalena, essa daí ela não tá nem aí. Ela tá dando risada lá, tá caindo, tá tendo água lá, né? As pessoas estão passando por problema lá no sul e ela tá dando risada lá no jornal, apresentando e dando risada. E eu com isso. Então, entenda o seguinte, quando tem esse projeto aí para poder tirar as emendas das mãos do governo e passar para esses caras, você pode ter certeza que não vai ser benefício. Inclusive, esse Arthur Lira, esse Pacheco, esses caras não fazem nada para poder melhorar a história do Brasil. Pelo contrário, fazem o máximo para piorar. Agora, a minha obrigação aqui é simplesmente chegar e te esclarecer. Olha, eu acho que, independente de ideologias políticas, a gente tem que se analisar. Dá uma analisada, pô, o que esse cara tá fazendo aí? Ou agora ele tá querendo tirar o dinheiro lá da emenda? Se, né, nesse caso aqui, nem em alguns casos, os caras já estavam roubando o dinheiro, ou furtando o dinheiro lá, furtando o dinheiro, né, das verbas que eram destinadas à escola. Você imagina esses caras pegando o dinheiro direto. O Brasil passa fome, cara. O Brasil passa fome. E por isso que você via o povo lá na fila do osso, lá em Mato Grosso, o povo passando por dificuldade, o povo gritando, chorando, na época do governo Bolsonaro. Era por conta disso. Porque os caras partindo pra cima dele, impeachment, Lira, impeachment. E aí o Lira, né, que, né, pautava o impeachment, o Bolsonaro, supostamente, soltava lá dinheiro à torta à direita pra alguns caras lá, que eu não posso falar, né, especificamente. E aí, o que aconteceu? O Bolsonaro não sofreu impeachment. E aí, o que acontece? O dinheiro que era destinado da educação, da saúde e de Minha Casa Minha Vida e mais aquele outro lá, farmácia popular e dentre outras coisas, você não vê chegar na população. E aí o cara, o pobre, o menos favorecido, tem que se ligar nisso daí, que a gente sempre explica aqui. Ah, mas não, eu sou de direita, eu quero mesmo que venda tudo, tá, tudo bem, venda tudo. Eu quero mais é que o Congresso emparelhe o Lula e pegue todo o dinheiro. Bem, o Lula está no terceiro mandato, tem a sua aposentadoria, dentre outras coisas, né? E eu sei que ele vai ficar muito triste em não poder ajudar o povo brasileiro. Mas, né, ele vai ficar triste. Mas e a gente? Nós vamos sofrer na pele, né? Nós vamos ter ali o impacto disso no Congresso lá tendo. Então, gente, ó, a solução disso aqui é simples. Próxima eleição, vota melhor, vota em quem tem compromisso. A gente viu lá no Sul, o cara saindo de lá, o Sul sofrendo muito com chuvas, dentre outras coisas, o cara sai de lá e vai pra festa. E tem a outra lá no jornal lá, né, na live, dando, né, risada indiretamente. Ah, não sei o que, ele não pode falar, ele tem que ficar quieto, tem que ficar o quê? Frouxo? Tem simplesmente não deve, não foi pedir voto, por que ele não vem agora a pouco e pede desculpa pro povo? Aí o Jean Willis fala dele, eu vou com o Ministério Público pra cima de você. Então, gente, ó, esse é o tipo de, e até me perdi aqui no assunto, mas esse é o tipo de gente que nós temos na política. Entendam isso, entenda pra vida, tá? O Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, os grandes pensadores de muito tempo atrás aí, eles falavam que o homem é mau. E na política existe o homem bom e existe o homem mau. Cabe a você analisar. O cara que dá risada
da situação difícil de outras pessoas em um outro estado lá. Essa é uma pessoa bacana para poder estar na política? O cara que sai, deixa o seu próprio povo que votou nele no meio da dificuldade e vai passear por aí, né? Esse é o cara bom para realmente estar conduzindo o povo? Independente de ideologia política, que eu iria criticar aqui do mesmo jeito, você sabe. Se você é inscrito aqui no canal, você sabe que eu iria fazer isso daí. Então, pessoal, ó, o Brasil já passou da hora de colocar a mão na consciência. Eu não sei momentaneamente o que faço para poder alertar esse povo, ó. Presta atenção, toma cuidado, você de Alagoas, como é que você vota nesse cara? Ele tá esbagaçando aí o país, o estado de vocês já tá difícil e ele está lastrando para todo o país. Né? Não só de Alagoas, mas de todos, acho que quase todos os estados brasileiros. Então, gente, ó, sinceramente, eu tô abrindo o coração pra você falando a verdade. Começa a pensar aí, né? Ver como é que vota nesses caras aí, porque eu disse aqui um tempo atrás, só votar no Lula em si, né, é bom, já muda, a história do Brasil muda. Saiu agora uma pesquisa recente aí, que os turistas estão vindo mais, né, em relação aos outros anos. De janeiro pra cá, o pessoal já começou a vir pro Brasil. Então, é isso, ó, eu sempre me estendo aqui nos vídeos, né? Mas é isso. Os caras querem colocar a mão supostamente diretamente do dinheiro pra não ajudar mesmo. E depois ainda vai rir ainda nas lives, tá? Ainda vai rir ainda na live. É uma vergonha. Assim, é lamentável. Isso que nós estamos vivendo é o pior. E o pior de tudo é ver gente defendendo esse tipo de pessoa. Mas é isso, pessoal. Abraço a todos vocês. Eu precisava desabafar aqui, porque senão não iria ficar bem. Abraço aí a todos vocês. E abaixa aí, segue o Pix, caso você queira ajudar. E já tá ajudando demais. Valeu!